Aqui nessa escritura de Romanos está um dos maiores profetas, Paulo, falando em relação a Israel. Capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos, Paulo está falando sobre os judeus. Qual seria o destino final do povo de Israel? Qual seria o destino final? Pois Paulo havia sido um louco, que tinha se desviado dos caminhos ortodoxos lá dos judeus, que criam no Jeová. De repente Saulo se desvia e começa a crer num tal de Jesus, e aí criou-se uma confusão. E agora? Mas e aqueles que não aceitaram, Aqueles que não aceitaram, e aqui ele está revelando através do plano que já havia sido profetizado, o que aconteceria com Israel. Ele fala no capítulo 10 de Romanos e no capítulo 11. E nesse texto, amados, que nós vamos ler aqui, nós vamos ler outros profetas que falam dessa mesma coisa que ele está falando. Inclusive, na verdade, aqui ele está se referindo já à profecia de outros profetas que já haviam avisado que isto aconteceria. E ele pega lá o que esses profetas disseram e ele amplifica para nós o verdadeiro sentido. Deus, na sua imensa sabedoria, ele trabalha com a seguinte lógica, vamos dizer assim. Ele, sendo um Deus justo, sendo um Deus de equidade, Deus trabalha com a penalidade de acordo com o crime. Vocês lembram lá no Velho Testamento? Se você tira olho por olho, dente por dente. Amém? Deus ainda é assim. Deus é justo. Se nós não entrarmos debaixo do sangue, nós vamos cair nessa lei de Deus aí, terrível, E eles haviam cometido um crime contra Deus, que era o crime do ciúme. Mas como assim crime? É um crime, porque Deus estava apaixonado pelo povo de Israel, e esta moça Israel estava flertando com os outros lá fora. Então isso provocou o ciúme de Deus. Você acha que Deus não tem ciúme? E aí Deus diz assim: bom, se vocês cometeram isso, então agora eu vou fazer vocês ter ciúme. Entenderam? Vocês não fizeram isso comigo? Então agora eu vou causar com que vocês fiquem com ciúme, para vocês verem quanto que é gostoso vocês fazerem isso. Vocês entenderam? Basicamente é isso, é bem simples. E Paulo agora está trazendo isto à tona. Diz aqui, mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Sabe aquela história assim, deixa eu fazer uma pausa aqui. O moço gosta da moça, daí a moça esnoba o rapaz, daí o rapaz, o que ele faz? Ele vai namorar com a outra moça. Certo? E a outra moça é muito mais pobre do que a moça que ele estava ali tentando namorar. Aí meu Deus, com essa moça não, meu Deus do céu. Logo, você vai escolher uma mulher dessa? Você pode ver os tipos na Bíblia, Raabe, Tamar, que representa a noiva, um povo que não valia nada. E daí isso desperta um ciúme naquela moça, vocês entenderam? E ela fica desesperada. Não, gente, com aquela ali, não. E aí esse ciúme faz com que ela tente recuperar o seu amor perdido. Vocês entenderam? É disso que Paulo está falando. E Deus já disse lá, e eu vou ler para vocês aqui, lá nos dias de Moisés, ele diz, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Quer dizer, sabe aquele povo que você desconsidera, que você acha ser o pior que existe? É com eles mesmo que eu vou namorar. E não só vou namorar, mas vou casar e vou trazer para sentar junto comigo no meu trono. E também Isaías fala a mesma coisa. De propósito, Deus fez isso por nós, irmão. Dá uma olhada, irmão. Fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. É a prima órfã que não tinha chance, ele foi lá, falou, não, quer casar comigo? Mas você, sim, quer casar, se você quiser, Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Que Deus abençoe a leitura da palavra, podem se assentar. Deu para entender então? Deus está dizendo que ele vai fazer o povo de Israel padecer pelos mesmos sentimentos. Porque você sabe que os sentimentos
você acaba se tornando, como que diz? Se você não controlar os seus sentimentos, você acaba se tornando um servo dos seus sentimentos. A pessoa, aquilo ali se torna incontrolável, a raiva e até mesmo o amor, os sentimentos. E Deus disse, eu vou entregar vocês para um sentimento de ciúmes exagerado. Mas o que eu quero trazer em pauta aqui é que isso já aconteceu no passado, uma vez, quando Deus se virou dos judeus para os gentios. Amém? Ele fez isso uma vez. Mas isso vai acontecer de novo. Porque ainda falta um grupo de judeus que vai retornar o mesmo evangelho para eles. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem-se. Então, a maneira de Deus chamar a atenção desse remanescente vai ser através de um ciúme. É uma profecia, está escrito aqui na Bíblia, e está no capítulo 10 de Romanos, que é uma continuação do capítulo... Aliás, o capítulo 11 é uma continuação do que está sendo dito no capítulo 10. Paulo está tentando explicar para nós como é que ele vai chamar os judeus de volta para a sua atenção. E Paulo se referia ao que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, verso 21. Me provocaram com ciúmes, com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a ciúmes com os que não são povo, com nação louca, e os despertarei a ira. Deus está dizendo, vocês fizerem isso comigo, eu vou devolver com a mesma moeda. Vocês me rejeitaram. Sabe, Deus passou pela dor do abandono e do desprezo da própria mulher que ele amava. Vocês sabiam disso? Está lá no livro de Ezequiel, os profetas falam tanto que o tanto que isso fez Deus sofrer, esse abandono que o povo teve para com ele. De uma maneira louca, eles rejeitaram a Deus. E agora, a mesma coisa que os judeus fizeram, os gentios estão fazendo. Os gentios estão abandonando a Deus, desprezando a Deus. A Bíblia chega a dizer que nesta era ele estaria batendo a porta para tentar entrar e cear com aqueles que abrissem a porta para ele. Mostra que a condição de Israel lá é a condição dos gentios agora. Amém? A mesma coisa. Então, esta é uma das escrituras a qual Paulo estava se referindo, Deuteronômio capítulo 32, verso 21. A outra escritura está em Isaías 65. Que bonita essa escritura. Diz assim, Isaías 65, lá onde fala do milênio, ali, um pouquinho antes. Paulo estava se referindo a essa profecia, é uma profecia, tá? É uma profecia isso aqui, de Isaías. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Está falando de você. Está falando da noiva gentia. Está falando do povo que Deus tem chamado através desses 2000 anos que tem se passado. E lá em Atos, capítulo 14, a Bíblia diz que Deus veio chamar um povo para o seu nome, dentre os gentios. Amém? A sua esposa é gentia? Sabe, se tem uma coisa que Deus detesta é a arrogância. A arrogância, o momento que você acha que você é melhor do que alguém, de que você é menos pecador por alguém, aguarda, que Deus vai fazer questão de mostrar para você que você é pecador. Ele vai esfregar na sua cara. Deus detesta esse negócio de que você é melhor do que o outro, e etc. E o povo de Israel, por ser descendente de Abraão, achava que era melhor do que todo mundo, então podia pintar e bordar, eu sou filho de Abraão. Por isso que eles chegaram para Jesus e disseram, nós temos por pai Abraão. E Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Então não era Abraão o pai deles, a ascendência deles não era Abraão. E eles responderam, com a sua revelação, disseram, não somos nós que somos nascidos de fornicação. Eles sabiam da semente da serpente, falaram, não somos nós
que somos nascidos. Em outras palavras, você nasceu igual o outro lá no começo. Vocês entenderam? Eles conheciam. E diz aqui, estendi as mãos, agora está falando de Israel, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem, retira-te, e não te chegues a mim. Olha que esnobação, irmão, que rejeição que é essa? Porque sou mais santo do que tu. Aí Deus diz, eis são a fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calareis. Mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio, as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais. Diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor. Como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Está falando do remanescente, dos 144.000. E produzirei descendência a Jacó, e ajudar um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Lembre-se que Deus fez isso lá na primeira era, e era uma coisa terrível, irmão, para aqueles fariseus, para aqueles saduceus. De repente, eles começaram a olhar Paulo, Pedro, Filipe, e eles estavam botando para quebrar e fazendo a glória de Deus manifestada, e eles não conseguiam produzir aquilo. E pior, eles começaram a ver que os gentios estavam realizando aquelas obras. A gentalha, né? Que a palavra gentil vem de gentalha, é o pior, a escória. E aquilo estava produzindo um ciúme tão grande que deixava eles irados. E falava assim para Pedro, para de pregar nesse nome, para de falar nesse homem, porque os gentios estavam em massa aderindo a este evangelho. Não é? Mas a Bíblia está dizendo para nós que isto ainda não acabou. Deus ainda vai fazer com este remanescente de Israel, vai provocar o ciúme deles. Sabe, irmão, porque sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a sentença perfeita para o arrogante. Eu acho tão bonito o plano de Deus, ele sabe rebaixar as pessoas que se elevam, que se exaltam, não é? Então ele provoca o ciúme. Ele provoca o ciúme. Aquela pessoa que você mais detesta lá no seu emprego, vamos deixar de ser hipócrita agora. Você está lá no seu emprego, tem aquelas pessoas que trabalham, os empregados, aquele camarada que você, meu Deus, ele é promovido. Aí você fala, meu Deus, mas logo esse que é promovido? Aquilo te dá uma ira, te dá uma revolta, mas eu que deveria ser promovido, eu trabalho mais, eu chego no horário. Mais ou menos isso que Deus está fazendo. Gentil que não valia nada, pagão, Deus falou, vem cá. É terrível, irmão, é uma dor, uma coisa esquisita que dá, não é? A rejeição, mais ou menos o que aconteceu com Caim e Abel. Caim ficou revoltado. Meu Deus, mas eu fiz um altar tão bonito, tão maravilhoso aqui, a minha revelação era tão linda. E Deus falou, tira essa coisa fedorenta daqui. E daí chega um homem com o negócio tudo ensanguentado. Você já imaginou? Chegar na presença de Deus com um cordeiro tudo imolado, todo ensanguentado, e Deus falou, esse aqui é o que eu gostei. Deus faz dessa maneira. Agora, muitas vezes nós já fizemos isso, nós já fomos reprovados pelo próprio Deus. O que você tem que fazer? Faça de novo. Faça de novo, tente de novo, copie os que estão dando certo. Porque Deus disse, faça como o teu irmão. Então Deus vai trazer este ciúme. Deu para entender então? Vai trazer este ciúme. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que
me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Já imaginou, irmão? Nem buscava, nem procurava. Ele disse, Deus que veio atrás de nós. Não foi você que foi atrás dele? Nós éramos pagãos, nós já tínhamos uma tendência. Já saímos fora daquela linhagem, não é? Semita, né? De Sem. Nós não somos semitas, nós somos de Jafé. Nós não viemos de Abraão, literalmente falando, mas através de Cristo, a cruz, nós somos feitos herdeiros através da adoção em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Esse é um assunto muito bonito, vocês já vão entender por quê. Então,